Amém, meus amados? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 34. Livro de Ezequiel, capítulo 34. Rapidamente vamos ler a palavra de Deus. Ezequiel 34. Vamos ler a palavra de Deus. Ezequiel 34. Do versículo 11 ao versículo 16. Ezequiel 34, 11 ao versículo 16. Vamos ler a palavra de Deus. Pode aumentar aqui, pode deixar no forte aqui o ventilador, por gentileza. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 ao versículo 16. Diz assim o texto: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as consagrarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ei com justiça. Meus amados irmãos, nós vamos refletir aqui na palavra de Deus. Esse texto que nós lemos, ele trata de uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Essa mensagem é exatamente para os pastores que não amam o rebanho, os pastores que não cuidam do rebanho, os pastores que não trabalham a favor do rebanho. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, e Jeremias então precisaria profetizar a esses pastores. Mas eu quero compartilhar convosco nesta manhã, do versículo 11 ao versículo 16, e que também deve nos chamar a atenção, e eu quero trazer como tema o Deus que busca as suas ovelhas, baseado no capítulo 34 aqui de Ezequiel. Esse Deus que busca as ovelhas, desse Deus que está descrito desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que continua buscando as suas ovelhas. Esse Deus que, quando houve o primeiro pecado, a queda de Adão e Eva, esse Deus que na variação do dia que visitava Adão, e que quando Adão desobedece uma ordem de Deus, Adão então se esconde, porque percebe que está nu, por consequência do pecado, porque o pecado, ele faz com que nós fiquemos com vergonha. O pecado nos traz a vergonha. O pecado faz com que não só nós tenhamos vergonha, mas o pecado, ao contrário de fazer com que nós nos apresentemos diante de Deus, pelo contrário, o pecado faz com que nós nos escondemos de Deus. E da mesma forma não foi diferente com Adão. Adão, quando peca, antes de pecar, Adão tem uma plena intimidade e comunhão com Deus, mas depois de pecar, Adão se esconde de Deus. E o resultado de Adão se esconder de Deus é devido ao seu próprio pecado.
é devido à sua própria desobediência. E isso continua acontecendo. Pessoas que pecam e que não vão até Deus, mas pelo contrário, elas se escondem de Deus, elas fogem de Deus. Em vez de irem para Deus, elas fogem. E a grande verdade é que há um Deus que sempre está em busca das suas ovelhas. Então desta feita não é diferente, porque Deus mesmo vai atrás de Adão. Deus procura Adão. E Deus começa a dialogar com Adão. E Deus faz uma pergunta: Adão, onde você está? Agora Deus tem que procurar Adão, porque Adão peca, Adão foge de Deus agora. A vergonha entrou agora também. E Deus agora vem visitá-lo e fala: de onde você está? Ah, Senhor, eu estou escondido porque eu ouvi a tua voz e temi, que estava nu e me escondi e temi. Mas quem disse que você estava nu, Adão? E aí você sabe de toda a história: comeram daquele fruto, desobedeceram a Deus, e agora ele se esconde, agora ele está nu, e Deus vai tecer então uma veste a ele, e a Bíblia nos mostra e subentende que Deus teve que matar algum animal para cobrir a sua vergonha, mas o fato é que Deus é quem vai atrás do homem sempre. Sempre. Nessa passagem, nós vemos um Deus que está em busca das suas ovelhas, ovelhas essas que estão perdidas, ovelhas essas que estão desgarradas, ovelhas essas que estão quebradas, ovelhas essas que estão enfermas. Deus é quem vai atrás das suas ovelhas. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver quem em cena: Jesus Cristo, declarando que Ele é o bom pastor e que Ele dá a sua vida pelas ovelhas. É Ele que deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha que está perdida. É Ele que diz a parábola da ovelha perdida. É Ele que vai falar da parábola da dracma perdida. É Ele que vai falar da parábola do filho pródigo, dos 2 filhos, mostrando e demonstrando na prática que Ele sempre vai em busca das suas ovelhas perdidas. É sempre Ele que vai buscar, é sempre Ele que vai encontrar, é sempre Ele que vai procurar a sua ovelha que está desgarrada, quebrada, enferma. É sempre Ele que vai atrás das suas ovelhas. Nesse texto não é diferente, que nós lemos aqui para a nossa reflexão, o versículo 11, que diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Porque essas ovelhas, a ovelha de Israel, estavam desgarradas, quebradas, enfermas, porque os pastores, os líderes que deveriam cuidar, que deveriam apacentar, os líderes que deveriam curar as feridas dessas ovelhas, os líderes que deveriam ter as ovelhas juntinha deles, essas ovelhas então estão perdidas, quebradas, enfermas, estão completamente abandonadas por esses pastores. Mas Deus chega para cuidar, para resgatar, para ligar, para sarar. Mas chega também para fazer justiça contra os maus pastores, os maus líderes. Alguém que diz assim: até quando Deus vai permitir que esses líderes continuem engordando e as suas ovelhas continuam enfermas, quebradas, desamparadas, perdidas? Até quando Deus vai permitir isso? Até o momento que Ele quiser. A ira dele está sobre esses maus líderes, sobre esses maus pastores. Deus se levantará para fazer justiça contra eles. Mas uma coisa nós precisamos saber aqui nesta manhã: que Deus cuida das suas ovelhas. As suas ovelhas jamais ficarão desamparadas, as suas ovelhas jamais ficarão enfermas, as suas ovelhas jamais ficarão desgarradas, as suas ovelhas jamais ficarão perdidas, porque Deus sempre buscará as suas ovelhas. E as suas ovelhas aqui são os filhos de Deus, que são chamados por Ele segundo o seu propósito. Então, se o irmão Cristian aqui
Viver relaxadamente, não cuidar das ovelhas, não for atrás das ovelhas, não cuidar da ferida das ovelhas, não amparar as ovelhas, não tratar as ovelhas, Deus vai abandonar a igreja? Não, Deus cuidará da igreja, mas Deus também cuidará de mim com justiça. Essa mensagem ela corta para mim também, como líder. Mas Deus está mostrando aqui, porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ele mesmo fará isso. Ele mesmo tem feito isso. Você precisa perceber esta união entre pai e filho, na execução da sua obra. O pai busca as ovelhas, o filho também busca as ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu mesmo dou a minha vida pelas ovelhas. Você precisa ver este Deus dizendo: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Ele está intitulando os filhos de Israel como a sua ovelha. Ele está se colocando como o bom pastor. Como bom pastor. Olha o versículo 12: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Há ovelhas dispersas, assim como um bom pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. E por que eu vou buscar as minhas ovelhas? Eu não só buscarei as minhas ovelhas, mas livrá-la-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Nesses dias de nuvem e de escuridão que foram espalhadas, perdidas, eu mesmo a buscarei. Ovelhas que estão perdidas, desorientadas, estão sem rumo, não sabem para onde vai, perderam o caminho. Deus está dizendo: eu mesmo a buscarei. É Ele que faz isso. Fique tranquilo, Ele mesmo vai buscar. Ele sabe quem é. Ele sabe aonde ela se perdeu. Ele sabe qual é o estado dessa ovelha. Fique tranquilo. Há coisas e há obra que somente Deus pode fazer. Só Ele pode encontrar. Só Ele sabe aonde está. Só Ele sabe qual é o estado que se encontra esta ovelha. E Ele está dizendo: eu mesmo vou buscar aquelas que foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Eu mesmo vou buscá-las. Eu vou atrás. Eu vou buscá-la até encontrá-la. A grande questão aqui, o sentido imediato desses versículos é o de que Deus ia restaurar o seu povo cativo. É o povo cativo, é o povo que está no cativeiro. O sentido é que Deus vai restaurar esse povo, sobressaindo também as promessas relacionadas a esse povo. Esse povo que foi espalhado no dia de nuvens e de escuridão. Esse dia de nuvem e escuridão é o dia que o povo foi levado cativo para o cativeiro. Vocês foram espalhados, mas eu mesmo no momento certo vou buscar vocês. Vocês foram espalhados no dia de nuvens e escuridão, no cativeiro. E por que foram para o cativeiro? Por causa da desobediência. Mas Deus está dizendo: eu mesmo vou buscar vocês. Eu coloquei vocês lá, e eu mesmo vou buscar vocês de lá. Olha o versículo 13: tirá-la-ei dos povos. Que povos? Do cativeiro, dos povos inimigos. E as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Eu tenho uma promessa para vocês. Eu disse que vocês ficarão lá, mas a minha promessa também é que eu tirarei vocês de lá, e congregarei vocês diante do seu povo, e apacentá-lo-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Eu mesmo vou fazer isso. Há um Deus que permite nós irmos para o cativeiro, e Ele permite. Há um Deus que permite que feridas sejam feitas em nós, mas Ele é o mesmo Deus que vai sarar essas feridas. Há um Deus que nos leva para o anonimato, nos leva para o cativeiro, mas esse mesmo Deus vai nos tirar do anonimato, e esse mesmo Deus vai nos tirar do cativeiro. É Ele mesmo que faz isso.
E ele está dizendo que vai tirar. Ele vai introduzir na sua terra. Apacentá-la-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Versículo 14: apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. É a situação, é o quadro que o povo de Israel se encontra. Eu mesmo vou tirar vocês daí. Eu mesmo serei o vosso bom pastor. E nós devemos nos lembrar, irmãos, dessa passagem, mais uma vez dizendo a vocês que era aqui a consequência do pecado, da desobediência dos povos. Nós devemos nos recordar também que esse é um quadro nosso. É um quadro nosso porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, mas Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele mesmo se coloca em nosso lugar, Ele mesmo dá a sua própria vida para nos tirar do cativeiro, da condenação eterna, da vergonha eterna. Ele mesmo, o próprio Jesus, veio nos buscar, veio nos resgatar, veio nos limpar, veio nos tirar da condição de cativeiro, da escravidão, do pecado, da condenação, da condição pecaminosa que nós vivíamos. Ele mesmo, Jesus Cristo, assim como o Pai, falando ao povo israelita, literalmente que tiraria com promessa eles do cativeiro e colocaria eles em bons pastos, e que apacentaria então essa ovelha, e que ligaria essas ovelhas e cuidaria dessas ovelhas, que sararia a enfermidade dessas ovelhas. Esse é o quadro de todo pecador diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo é este bom pastor que veio nos sarar, que veio nos limpar, que veio nos tirar da condenação eterna e veio nos colocar em pastos verdejantes, nos livra da mão de todo lobo, de todo inimigo, e cuida de nós como um bom pastor. Jesus Cristo, assim como o Pai é um bom pastor, Jesus Cristo também por excelência é o nosso bom pastor, e Ele está nos preparando lugar de bom pasto, lugar de paz, lugar de alegria. Ele cuida das suas ovelhas, e Ele continua procurando, buscando, sarando, ligando as suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. Versículo 15: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e a farei repousar, diz o Senhor. Ele mesmo fará isso. Jesus Cristo um dia estará diante de toda a sua igreja, e Ele mesmo vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Eu não disse a vocês que eu ia vos preparar lugar? Venha, minhas ovelhas, agora eu colocarei vocês em bom pasto, e eu mesmo serei o vosso pastor. Paulo, em uma de suas cartas, do capítulo 7 em diante, ele deixa entender que nós vivemos nesse corpo como que estivéssemos em cativeiro, presos a esse corpo. Mas ele diz que um dia nós estaremos com corpos transformados, que nós seremos livres desse cativeiro, que nós teremos uma vida plena, sem pecado, sem mancha, sem nada. Estaremos em pastos verdejantes, assim como Deus está falando aí ao povo de Israel. Olha comigo o versículo 16, para concluirmos: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte. Quem é a gorda e a forte aqui? Nós precisamos entender isso aqui. A gorda e a forte aqui são os pastores, os maus pastores infiéis, que só queriam a gordura, só queriam a lã das ovelhas, mas que não cuidavam das ovelhas. São elas. E diz: mas a gorda e a forte, o que ele vai fazer? Destruirei, apacentá-las-ei com justiça.
Eu cuidarei da ovelha oprimida, eu cuidarei da ovelha perdida, eu cuidarei da ovelha desgarrada, eu fortalecerei a enferma, mas também eu tratarei aquela gorda, aquela que está se achando forte, eu tratarei com justiça. Meu irmão, eu quero dizer para você nesta manhã, há um Deus que busca as suas ovelhas, e fique tranquilo, Deus fará justiça em favor da sua ovelha, Deus julgará a sua igreja, Deus julgará a todos aqueles que apacentam para si mesmos, que são pastores de si mesmos, mas que não cuidam diligentemente das suas ovelhas. Para eles Deus também tem uma promessa, mas uma promessa de juízo. E para as suas ovelhas que estão quebradas, que estão enfermas, que estão perdidas, desgarradas, Deus tem uma promessa: eu mesmo buscarei, eu mesmo sararei, eu mesmo a encontrarei. Que nós venhamos ficar com esta palavra nesta manhã, com esta palavra de fortalecimento para a nossa vida. Deus busca as suas ovelhas. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor te abençoe nesta manhã de domingo. Fiquem com Deus nesta manhã, creia nisso. É Deus que cuida, que apacenta e que busca as suas ovelhas. Se há enfermidade, Deus irá curar, Deus é poderoso para isso. Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo. Louvado